Nós vamos ler hoje, irmãos, na verdade vamos retornar hoje ao texto de Êxodo, capítulo 33. Nós lemos esse texto na semana passada, iniciamos uma reflexão, mas ficou uma parte para hoje. Então, Êxodo 33, do verso 7 até o 11. Êxodo 33, de 7 a 11. Diz assim a palavra: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Vamos orar? Deus, queremos clamar pela direção, pela luz do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que entendamos, compreendamos e recebamos o Teu recado para nós nessa noite. Fala conosco, ministra o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Saiamos daqui hoje cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós iniciamos uma reflexão nesse texto com o seguinte tema: como conhecer a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus. Nós partimos do princípio de que a experiência de Moisés e do povo de Deus em relação ao tabernáculo, a tenda sagrada, é um indicativo de como nós hoje podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Está lembrado disso? Você deve se lembrar que o povo de Deus, na época de Moisés, era um povo nômade. Era um povo que vivia mudando de região conforme Deus orientava e conforme a necessidade pedia. E durante o tempo que esse povo permanecia em um determinado lugar, eles montavam a tenda sagrada, que era o tabernáculo, e ali era o lugar onde Deus passava orientações para o povo. Era ali que o povo buscava a orientação de Deus. E Moisés, como representante do povo, era quem ia consultar a Deus. E era exatamente nessas consultas que Deus revelava a sua vontade ao povo, tanto de forma coletiva quanto de forma pessoal. E essa experiência, irmãos e irmãs, mesmo que esteja há séculos distantes de nós, revela algumas orientações de como nós hoje podemos buscar e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira questão que a gente viu na semana passada é que para entender a vontade de Deus, nós precisamos reconhecer os meios de comunicação usados por Ele. Espero que você esteja lembrado. Para entender a vontade de Deus, nós precisamos reconhecer os meios de comunicação que Deus usa para falar conosco. Qual era o meio que Deus usava para falar com Moisés? Face a face, exatamente. Vocês estão afiados hoje. Parabéns. Era uma conversa então de viva voz. Dentro da tenda sagrada, dentro do tabernáculo, ali havia uma linha de comunicação direta.
Hoje Deus continua falando conosco. Amém? Porém, a linha direta de comunicação de Deus conosco é o Espírito Santo. Moisés era um privilegiado naquela época, né? Ele tinha ali um contato direto com Deus. Não me pergunte como era isso. É algo que não, né, que ultrapassa os nossos conhecimentos, mas era algo sobrenatural. E hoje nós temos o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo fala conosco? Ele fala com a gente através da Bíblia, através da sua palavra. Ele fala conosco através da pregação da palavra, que é o que está acontecendo agora. Ele fala conosco através da intervenção de um irmão na fé, que nos traz um conselho, que nos traz um puxão de orelha. Ele fala conosco através de uma revelação, através de uma profecia. No nosso caso aqui, algo um pouco mais distante. A gente não dá tanta ênfase nisso, porque a nossa denominação é mais voltada para a Bíblia, né? Para a palavra, mas nós não deixamos de crer no sobrenatural. Então Deus pode falar através de uma profecia, através de uma revelação, nós cremos nisso, através de sonho profético, né? Nós cremos ainda que Deus dá sonhos proféticos. Nós cremos até que Deus fala pela sua natureza. Se Ele quiser falar, Ele fala pela sua natureza. Nós cremos que Ele fala através de portas abertas, portas fechadas. Mas nós acreditamos que a forma mais eficaz e mais segura de Deus falar conosco é a Bíblia. Toda a nossa experiência com Deus, de comunicação, precisa passar pela Bíblia. Ah, pastor, eu tive uma revelação. Beleza, glória a Deus. Essa revelação trouxe algo para você que combina com o que a palavra ensina? Ah, trouxe. Então, perfeito. Ah, foi uma profecia, um sonho profético. Isso combina com o que a palavra diz? Ah, não combinou não, pastor. Tem alguma coisa errada. Então, você deixa para lá. Entendeu como é que faz? Faz tempo que eu não falo sobre profecia aqui, né? E deixa eu usar esse tempo para a gente falar. Profecia é algo tremendo, é algo maravilhoso, algo assim, uma palavra que você recebe de Deus, uma direção para o seu futuro principalmente. O que você faz com profecia? Você recebe, você dá graças a Deus, filtra na palavra. Tem a ver com a palavra? Tem a ver com a palavra. O que você faz com a profecia? Você deve ter uma estante na tua casa. Deve ter uma estante lá. Um rack, ou uma rack, não é? Você cata a profecia e bota lá. Né? Ó, profecia. Você bota lá. E aguarda. Cumpriu? Glória a Deus. Não cumpriu, mesmo que tenha passado pelos crivos da palavra, você deixa para lá. Entendeu como é que funciona? Agora, a gente não vai viver por conta de profecia. Eu já vi gente recebendo profetada e não profecia e ficando assim tremendamente alucinado por causa disso. E eu não aconselho você a viver dessa forma. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Recebeu revelações proféticas, revelações sobrenaturais? Filtra pela Bíblia, coloca na estante e aguarda Deus fazer. Não vai tentar fazer as coisas acontecerem por sua própria vontade. Eu já vi muita gente sofrendo e se frustrando em relação a isso. Às vezes as pessoas acham que eu sou um cara assim, frio na fé, porque eu não caio nas ondas. Você já deve ter visto muitas ondas aí do sobrenatural. Eu não embarco nas ondas do sobrenatural. Eu já vivi todas elas. E hoje eu recebo aquilo que Deus faz, eu olho para aquilo que Deus faz, eu glorifico aquilo que Deus faz, mas primeiro para mim tem que combinar com a Bíblia. Combinou com a Bíblia? Perfeito. Não combinou? Estou fora. Então, meu irmão, a vontade de Deus, para recebermos ou para encontrarmos a vontade de Deus, sabermos a vontade de Deus, a gente tem que entender os meios de comunicação que Deus usa para falar conosco. E a Bíblia é o melhor. Segundo, isso a gente falou semana passada, estou só recapitulando, tá? Segundo,
Para entender a vontade de Deus, nós precisamos criar oportunidades de comunicação. Era exatamente isso que Moisés fazia quando ele ia lá para um determinado local, fora da montagem ali das barracas das famílias, montava a tenda sagrada e, quando precisava falar com Deus, ele ia para dentro da tenda. Ele estava ali criando uma oportunidade de comunicação com Deus. Cada momento que ele entrava lá, cada momento que o povo montava aquela tenda sagrada, o tabernáculo, eles estavam criando oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Se a gente quer conhecer a vontade de Deus, nós também precisamos criar as oportunidades de ouvir Deus falar conosco. Como, irmãos? Pelo que a gente já acabou de falar. A Bíblia precisa ser o nosso livro de cabeceira. Precisamos ter contato com a palavra de Deus. Nós precisamos participar de culto, seja o culto presencial, seja o culto online. Nós precisamos estar em contato com aquilo que Deus está falando. Uma literatura, uma boa literatura evangélica, né, um livro escrito por um bom autor, Charles Swindoll, por exemplo, John Maxwell, por exemplo, não lembro de outros agora de cabeça, mas são, sabe, autores de peso, autores que têm algo para falar com a gente. Você louvar, você ouvir louvor, você cantar louvor, Deus sempre vai falar de alguma maneira com você. Quantas vezes eu já ouvi Deus falando comigo no meio de uma estrada, escutando um louvor. Estou pensando num assunto, de repente, uma música toca, aquela música fala ao meu coração. Então, os meios de comunicação estão aí, mas eu preciso criar as oportunidades de Deus falar comigo. Se eu não estou no culto, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não escuto louvor, se eu não tenho contato com os irmãos da fé, não vai ficar bem mais difícil? Vai ficar bem mais complicado. Então eu tenho que criar os meios para Deus falar comigo. E a gente tem que estar atento também ao sobrenatural de Deus. De repente Deus está querendo fazer algo sobrenatural na tua vida e você está lá. Está tão racional que não vê o que Deus está fazendo. Tá bom? Isso foi semana passada. Terceiro lugar. Está todo mundo comigo? Terceiro lugar. Nós precisamos eliminar as interferências na comunicação com Deus. Eu não sei de onde é esse barulhinho. É interferência, mas que coisa, né? Providencial. Não sei se vai ficar gravado a interferência no pessoal que vai assistir o culto online. Mas tudo bem. Se você está no online e não está ouvindo a interferência, tá? Nós estamos aqui com uma interferência, que deve ser de algum aparelho eletrônico nosso aqui. Providencial. Isso é uma interferência. Com certeza você vai ficar um pouquinho incomodado enquanto eu estou falando de ouvir esse zum aqui. Por quê? Porque ele atrapalha um pouco a nossa conversa, não é? Para a gente falar com Deus, para a gente entender a vontade de Deus, nós precisamos eliminar as interferências, porque elas são grandes inimigas da comunicação com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós criamos todas as oportunidades de falar com Deus, nós criamos todas as oportunidades de ouvir Deus falar, mas a gente não fica atento. Às vezes a gente se envolve com distrações banais e perdemos de receber as orientações do Senhor. E o que a gente precisa fazer? Eliminar isso que tem atraído o meu coração para longe da voz de Deus. Como é que Moisés eliminava as interferências? Montando a tenda fora da vila. Fora da vila, fora do alcance do barulhão. Ele colocava num lugar onde não havia alcance vamos chamar muvuca, é o nome que está me vindo na cabeça, da muvuca do povo. Porque o povo de Israel não era um povo pequeno.
Era um grande povo. Imagina aquele povo todo conversando, fazendo barulho, a criançada brincando. Então, ele estrategicamente colocava o tabernáculo num lugar mais separado, mais reservado, para que ali ele pudesse ter contato com o Senhor e se concentrar apenas no Senhor. Quer ver uma coisa que nos atrapalha muito hoje e que é ruído para nós na presença de Deus? É o nosso ativismo diário. Às vezes a gente se cerca de tanta coisa para fazer que quando a gente vai buscar a Deus, já não tem mais cabeça. Já não está com a cabeça mais tão receptiva para Deus falar. Vou dar um exemplo claro para você. Terça-feira é muito claro isso. Às vezes eu vejo irmãos vindo para o culto depois de um dia pesado de trabalho, chega aqui e está até com olheira. Não é? Está até com olheira. Está tão cansado. E tem gente que até dorme. Não é verdade, irmãos? No domingo não acontece tanto isso. Porque já passou o domingo gostoso, né? Às vezes a pessoa deixa para fazer sua devocional, seu tempo com Deus, no fim do dia. Trabalhou, que nem um condenado. E hoje, os lugares de trabalho geralmente pedem a última gota de sangue do trabalhador, não é? A última gota de sangue do trabalhador. Aí o trabalhador chega em casa cansado, vai tomar o seu banho, vai jantar. E aí ele pega o seu presente diário, chegou na metade, ele já não está nem sabendo o que está lendo mais. De tão cansado. A gente precisa tomar cuidado com o ativismo que a gente está envolvido. A gente precisa trabalhar, precisa correr atrás da vida, dos afazeres. As irmãs que têm que ficar em casa ali, têm que suar a camisa para deixar a casa em ordem, tem? Mas nós não podemos permitir com que as nossas tarefas, que são obrigatórias para nós, se tornem ruído para aquilo que Deus quer falar conosco. Nós temos que bolar uma estratégia para que o canal de comunicação com Deus esteja sempre aberto. Quer ver outra coisa que é ruído, mas ruído absurdo mesmo, na nossa comunicação com Deus? O mundo. As coisas do mundo. Às vezes o crente se enche tanto daquilo que é do mundo, daquilo que não tem a ver com Deus, que não sobra espaço no seu coração para aquilo que é de Deus. Às vezes o crente está tão antenado no mundo ao seu redor, que ele se esquece de ouvir, de parar para ouvir a voz de Deus. É celular? É WhatsApp? É aplicativo de rede social? É festa? É isso? É aquilo? E Deus vai ficando sempre de escanteio. A gente está tão cheio daquilo que não tem a ver com Deus, que não sobra tempo, não sobra espaço para aquilo que é de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode ser uma tremenda distração a nos desviar de ouvir a voz de Deus. Quero contar uma historinha para vocês. A historinha do lenhador, dos lenhadores, né? A historinha diz assim: certa vez um lenhador, conhecido por sempre vencer os torneios que participava, foi desafiado por outro lenhador jovem e forte para uma disputa. A competição chamou a atenção de todos os moradores da localidade.
muitos acreditavam que finalmente o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores em função da grande vantagem física do jovem desafiante. No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos em tempos, ele olhava para o velho e às vezes percebia que o velho estava sentado. Pensou que o adversário estava velho demais para a disputa e continuou cortando lenha com todo o vigor. Ao final do prazo estipulado para a competição, foram medir a produtividade dos dois lenhadores e, pasmem, o velho venceu novamente por larga vantagem. Intrigado, o moço questionou o velho: não entendo. Muitas das vezes, quando eu olhei para o senhor durante a competição, notei que estava sentado, descansando, e, no entanto, conseguiu cortar muito mais lenha que eu. Como pode? Engano seu, disse o velho. Quando você me via sentado, na verdade, eu estava amolando o machado. Como eu disse, irmãos, os afazeres do dia a dia muitas vezes são inevitáveis. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que lutar com a vida. Não há como abandonar alguns compromissos. Entretanto, mesmo muito atarefados, nós precisamos parar a fim de amolar o machado. Precisamos parar a fim de eliminar os ruídos do dia a dia. Porque senão, irmãos, iremos cansar. Não conseguiremos entender a vontade de Deus e correremos um risco de nos dar muito mal nas empreitadas da nossa vida, nas decisões que a gente tem que tomar. E eu não poderia encerrar nossa reflexão de hoje sem dizer que a cereja do bolo é colocar em prática a vontade de Deus. Sempre que Moisés entrava na tenda sagrada para buscar a orientação de Deus, ele saía. Para quê? Para obedecer. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta, irmãos e irmãs, apenas saber o que precisa ser feito. É preciso fazer. Qual é a razão do insucesso de algumas pessoas, de alguns cristãos? Eles passam por todo o processo de conhecimento da vontade de Deus, fazem tudo certinho, mas na hora H, ou não obedecem como tem que ser obedecido, ou ficam parados, ou fazem o contrário. Então, meu irmão, minha irmã, não morra na praia. Por mais que a vontade de Deus às vezes seja para nós incompreensível, por mais que você ouça a voz de Deus e fale: puxa, mas por que fazer algo tão difícil, sendo que se eu fosse por aqui ia ser tão mais fácil? Então, por mais que a vontade de Deus seja para nós, ou pareça para nós algumas vezes incompreensível, ainda vale a pena obedecer cegamente. Ainda vale a pena obedecer cegamente. Obedecer vem sempre antes de compreender. Nunca se esqueça disso. Obedecer à vontade de Deus vem sempre antes de compreender. Porque Deus sempre vai conduzir a gente por caminhos de bênção, mesmo que a gente não compreenda os caminhos. Amém? Então,
para ser abençoado em todas as nossas empreitadas, busque conhecer a vontade de Deus. Como? Reconheça os meios de comunicação que Ele usa. Crie oportunidades de comunicação. Elimine ruídos, interferências na comunicação e coloque em prática o que o Espírito Santo falar com você. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar? A gente não orou pelos sonhos, né? Na terça passada. Não oramos, né? Para quem ainda não sabe o que tem nesse pote, aqui é a lista de sonhos que a gente colocou no primeiro domingo de 2023, pedindo a Deus que fizesse cumprir em nossas vidas alguns sonhos, realizasse alguns sonhos, cuidasse de algumas áreas da nossa vida. Está aqui da Silvana Costa, está aqui da Leninha, está aqui da Camila, está aqui do Lucas, olha só, do Carlos, da Sara e da Manuela. Está aqui, ó, está tudo aqui. Do Wellington está aqui. Então, gente, nossos sonhos estão aqui, ó. O meu está perdido por aí também. A gente já orou. Esse será o 10º tempo de oração que a gente vai fazer por esses sonhos. Se eu não estiver enganado, pelo menos um dos sonhos que eu botei aqui já começou a se cumprir. E não é nem para mim o pedido. Já começou a se cumprir. E eu já quero dar graças a Deus, porque Ele começou a fazer uma obra relacionada a um dos meus sonhos aqui. E então, irmãos, pare para pensar. Nada é impossível para o nosso Deus. Talvez você esteja pensando, puxa, meu sonho é tão grande, ou parece tão impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Então continue crendo. Se você tem sonho aqui, ó, continue crendo. E se você tem uma questão para ser colocada diante de Deus hoje, um problema, uma situação, uma dificuldade, algo na sua saúde, o nome de alguém que você queira colocar hoje na presença de Deus, um parente, um amigo seu, hoje nós vamos orar por tudo isso. Amém? Amém. E vou orar também pelos pedidos dos irmãos que estão nos acompanhando online. Pai Santo, nós te louvamos porque Tu és um Deus presente em nossas vidas e porque o Senhor não deixa de falar conosco. Às vezes é nós que fechamos os nossos ouvidos, nós que nos envolvemos com os ruídos deste mundo, desta vida, nós é que esquecemos de abrir um canal de comunicação contigo, ó Pai, mas o Senhor está sempre falando conosco e nós te damos graças. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que o nosso desejo esteja sempre voltado para Ti, para que a nossa vontade de Te buscar, para que a nossa vontade de saber, conhecer o Teu desejo, os Teus propósitos para nós, seja algo perene em nossa vida, ó Pai. E vivamos no desejo de conhecer a Tua vontade para cada situação das nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre aberto para buscar o Teu propósito, ó Deus. E não somente buscar, mas ouvir a Tua voz e obedecer o que o Senhor quer de nós, ó Pai. E colocamos diante de Ti hoje os nossos pedidos de oração, aquilo que tem nos incomodado, os problemas que tem nos incomodado. Colocamos diante de Ti, Senhor, as lutas que cada um está vivendo. Apresentamos diante de Ti, Senhor, as áreas
onde precisa haver uma intervenção milagrosa do Senhor, onde precisa haver um toque do Senhor para que ali haja vitória, para que ali haja um milagre. Colocamos tudo isso diante de Ti. Colocamos, Senhor, pessoas, nomes agora diante de Ti. O Senhor conhece o coração de cada irmão e de cada pessoa que está sendo apresentada a Ti nesta hora. Eu clamo para que o Senhor vá de encontro a cada vida, a cada nome que está sendo pensado e apresentado a Ti pelos Teus filhos e filhas aqui presentes, dos irmãos online. Senhor, vá de encontro e que ali a Tua bênção esteja alcançando essas vidas. Aqueles que têm vivido tempo de opressão maligna, têm vivido tempos de luta espiritual, traz vitória, Senhor, e faz cair por terra toda seta maligna, ó Deus. Em nome de Jesus, faz cair por terra toda seta maligna, todo laço de Satanás, ó Deus. Tua palavra diz: o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que essa palavra do Senhor se cumpra na vida daqueles que estão vivendo oprimidos pelo maligno. Traz libertação e traz vida em abundância, ó Pai. Dá-nos uma semana cheia dos Teus cuidados, cheia da Tua direção, e que possamos visualizar as Tuas bênçãos, visualizar a Tua vontade, Senhor. Cada sonho e projeto que estão nesse pote possam ser concretizados para o louvor da Tua glória. Aqueles que já foram, já damos graças a Ti, pelos milagres já recebidos, pelas bênçãos recebidas, e que até o fim do ano possamos ver milagres ainda acontecendo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vá para casa na paz do Senhor. Ótima semana, ótimo feriadinho na quinta-feira com chuva.